gente! Hoje mais um vídeo com mais alguns livros. Aqui é simplesmente assim, curiosidade, algo que eu gosto demais, são os livros de Dostoiévski. Dostoiévski, aqui eu tenho as minhas cópias em russo. Eu sei que algumas pessoas acham bem interessante isso, né? Então, como eu falo a língua, eu consigo ler em original. E são livros muito bacanas que eu aprecio e eu leio e releio também de vez em quando. Dostoiévski, se você não conhece esse autor ainda, ele é considerado um dos... Ó, mostrar a letrinha russa aqui para você. O meu marido acha o máximo como é diferente, né? Dostoiévski é considerado um dos maiores psicólogos de todos os tempos. Claro que ele não era um psicólogo, ele era um escritor, né? Mas o nível de insight que ele tem na natureza humana, nos nossos pensamentos, as nossas emoções, etc., realmente é incrível. Então, de todas as obras de Dostoiévski, se você tiver a oportunidade, eu recomendo bastante. As mais famosas, Crime e Punição, e tem alguns outros, Irmãos Karamazov, é um livro bem muito conhecido no mundo inteiro, né? E um livro muito profundo na psicologia humana. Então, se você está atrás de um livro de ficção, mas ficção baseada nos eventos históricos, o Dostoiévski sempre está descrevendo a Rússia, né, nos tempos dele mesmo, então não é o sci-fi, por exemplo. E você aprende bastante, você reflita bastante sobre a sua própria mente. Então, esse é uma pequena curiosidade ali sobre algumas das nossas leituras favoritas. E eu quero mostrar mais uma coisa bem legal, bem interessante. Eu tenho aqui uma caixinha muito especial mesmo. Essa caixinha, eu brinco com o Daniel, eu digo que se a casa pegar fogo, é essa caixinha que a gente salva, o resto pode queimar. Mas isso aqui a gente salva. O que tem aqui? Aqui estão alguns livros que são muito especiais para mim. Você que já assistiu o nosso documentário Vidas Entre Páginas, você vai saber do que se trata. E se ainda não assistiu, assista aí. Nós temos no nosso canal, vários canais nas redes sociais. Está no Felicete Play, está na Novo Tempo Play. Enfim, procure ali esse documentário em 3 partes chamado Vidas Entre Páginas. O documentário é sobre os meus avós. E esse é um dos livros que eu tenho deles, que foi copiado à mão. Os meus avós são cristãos e eram cristãos na época de comunismo. Como você sabe, cristianismo, religião qualquer, era proibida na União Soviética. Então, eles não tinham acesso à literatura como a gente tem hoje. Não tinha. Simplesmente não tinha. Então, quando chegavam livros, eram livros clandestinos, chegavam em, assim, pouca quantidade, 1 cópia, 2 cópias. E as pessoas que queriam ter essas informações, elas copiavam. Elas copiavam à mão, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Era à noite que se fazia isso, para ter esse livro. Para guardar esse livro em casa, para ter como referência, etc. Então, é muito legal que dá para ver, assim, alguns erros, né, que daí foram corrigidos. Tem algumas páginas em que dá para ver que a caneta muda, ou seja, terminou uma caneta, pegaram outra. E esse livro, por exemplo, aqui, ó, já, tá vendo? Já é a cor diferente da caneta, mas escrito bem bonitinho, letra bem bonita, bem legal. E eu quero abrir aqui na última página para você ver o ano. Então, aqui, 1959, que foi copiado. Até diz o horário aqui, 15 horas 20 minutos. E Dzanguilhovka, que é o lugar onde eles moram até hoje. Então, essa caixinha é
o meu tesouro mesmo. E assim, conforme foi desenvolvendo um pouquinho a tecnologia, vamos dizer assim, tem um livro datilografado aqui, né? O livro datilografado que aí já dava para fazer 10 cópias ao mesmo tempo, foi muito bacana, muito legal, eles eram muito felizes com isso. Já dava para compartilhar esses livros, um papel bem fininho, o papel de copiar mesmo, daí tinha que colocar um papel branco atrás, porque senão não dá para ler. E aí já na época do meu pai, eles faziam uma coisa ainda mais criativa. Veja aqui um papel super grosso, de um lado só, e esse é o papel fotográfico. Então o meu pai, que era jovem naquela época, tirava fotos e eles imprimiam esses livros. O meu avô fazia as capas, o meu pai fazia os miolos, e desse jeito eles conseguiam manter, conseguiam ler, conseguiam acesso às informações que eles tanto desejavam. Então, essa caixinha aqui eu tenho algumas fotos, inclusive fotos antigas daquela época, etc. E tudo isso já está no nosso documentário que você pode acessar livremente. São livros que resumem a minha história, por isso que decidi incluir nesses vídeos, porque eu acho que vale a pena, né? Que realmente é uma coisa interessante. Mais uma vez, encorajo você, como sempre, estar lendo. Sabe, quando eu penso dos meus avós que realmente não tinham acesso, não tinham como, não tinham aonde pegar esses livros, esses materiais, e eles faziam de tudo. Eles tinham o tempo, achavam o tempo, não tinham, achavam o tempo, não tinham dinheiro, achavam meios para copiar, para fazer isso, e me inspira. Se os meus avós eram capazes de fazer isso naquela época da vida que eu nem imagino como era, né? Você e eu, a gente pode fazer mais, a gente pode ler mais, pode estudar mais, a gente pode apreciar mais essa questão de crescimento pessoal. Então, é isso que eu te convido para fazer hoje. Viver com abundância, viver com plenitude que Deus tanto sonha para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.